Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Foram muitos os enviados de Deus ao longo da nossa história, mas foram muitos também aqueles os quais nós rejeitamos. No Evangelho de hoje, nós vamos meditar um pouco sobre este assunto, refletindo o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos do 1 ao 12. Mas antes nós vamos rezar, pedir a Deus que nos abençoe com um bom entendimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Deus da mais infinita bondade e misericórdia, nos colocamos na Tua presença, ó Pai, de coração contrito e humilde, pedindo que o Senhor derrame sobre nós as bênçãos e graças do céu, que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo, para que consigamos, a partir deste Espírito, perceber exatamente o que o Senhor deseja de nós no dia de hoje. Tudo isso te pedimos pela intercessão da Virgem Maria, dos anjos e santos do céu, os quais clamamos pela Tua presença em ordem de batalha a nosso favor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, o evangelho que nós vamos refletir está contido em Marcos 12, versículos do 1 ao 12. Ele diz assim: Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um agar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta, sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então, os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram embora. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs na fé em Cristo, Jesus tinha uma característica muito marcante. Jesus falava aos seus de uma forma simples, objetiva e encantadora. E para isso, em muitos momentos, ele se utilizava de parábolas. Ele se utilizava de fatos do cotidiano daquele povo para que pudessem remeter ao ensinamento que ele gostaria de dar naquele momento a todo o povo. E assim Jesus fez por diversas vezes. O contexto do Evangelho de hoje, Jesus está cercado ali pelos seus seguidores, uma grande multidão, mas há ali também algumas lideranças judaicas, algumas pessoas detentoras de poder. E essas pessoas não tinham um olhar para Jesus como o Filho de Deus, como o Salvador, muito pelo contrário.
Eles estavam ali ansiosos para poder pegar Jesus em algum equívoco, em algum erro, em alguma contradição. No fundo, estavam doidos para prender Jesus. Esse era o contexto. E Jesus, diante de todo esse cenário, mais uma vez, com muita sabedoria, com a sabedoria de sempre, Jesus vai contar esta parábola. Uma parábola que faz com que a gente lembre de toda a nossa história humana na Terra, de toda a relação que Deus tem para com a humanidade. Deus criou o mundo e o criou de forma perfeita, ofertando a nós tudo o que nós necessitávamos para bem viver, e é claro que nós precisaríamos entregar a Deus os frutos que Ele esperava. E quais são os frutos que Deus espera de nós? Nada mais, nada menos do que frutos de amor. E é claro que o ser humano, por um tempo, conseguiu viver bem esta comunhão com Deus, até que houve a queda, até que houve o pecado original. E desde então, o que nós percebemos é que o Deus que nós professamos a nossa fé, Ele não desiste dos teus filhos e filhas muito amados. Ele está sempre enviando até nós pessoas às quais Ele escolhe e capacita para que possam nos apontar o caminho a seguir. E qual tem sido a nossa reação ao longo da nossa história? Muitas das vezes nós estamos rejeitando essas pessoas. A parábola diz isso. O agricultor, ele arrendou a vinha ali a alguns, esperando que eles pudessem gerar os frutos que esperava. Enquanto ele mandava alguém para receber esses frutos, o que acontecia? Eles matavam, eles batiam, eles rejeitavam. E assim também é Deus ao longo da nossa história de salvação. Deus também, ao longo do nosso caminhar, vai enviando pessoas para nos apontar caminhos. E durante a história a gente percebe que os grandes profetas, aquelas grandes pessoas que Deus enviou ao povo para falar sobre o amor de Deus, o ser humano foi um a um rejeitando, batendo, matando, até que no caso do agricultor, ele vai lembrar do seu filho querido. Ele vai acreditar que as pessoas iriam respeitar o seu filho. E assim Deus fez conosco também. Depois que a humanidade estava completamente perdida, Ele ainda envia o seu único filho, o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ali enxergar realmente o caminho a seguir. E o que o ser humano fez, tal qual fez na parábola, ele também perseguiu, agrediu e matou o Filho de Deus. Porém, a palavra é clara que a pedra que os construtores rejeitaram, isso é profético, ela se tornaria a pedra angular, a pedra mais importante. E assim foi com Jesus. Apesar do seu calvário, da sua paixão e morte, a ressurreição se fez presente, Cristo se faz vivo e ressuscitado, envia sobre nós o Espírito Santo, abre novamente as portas do céu para nós e nós temos até hoje a possibilidade desta reconciliação, desde que nós nos alinhemos aos ensinamentos do Cristo, desde que nós usemos dos sacramentos da Santa Igreja para nos reconciliarmos com Deus, para permanecermos no estado de graça e assim entrarmos numa comunhão plena com Deus. Tal qual na parábola, essa pedra angular, ela se tornou importante e ela prevaleceu também na nossa história. Jesus, que é essa pedra angular da nossa vida, ele também permanece vivo em nosso meio e todos nós que professamos uma fé,
Todos nós que nutrimos em nosso coração a esperança e o amor, nós comungamos de todos os seus ensinamentos e desejamos a todo custo não nos desviarmos dele, porque temos a consciência de que só assim conseguiremos chegar à plenitude dos tempos, à plenitude de uma comunhão plena com Deus. E assim Jesus vai ensinando ao povo naquela época. E os judeus, os poderosos que estavam ali em meio à grande multidão que seguia Jesus, eles perceberam que aquela parábola era direcionada para eles, porque eles estavam rejeitando a pedra angular, eles estavam rejeitando o Filho de Deus. E era assim que Jesus se apresentava. Por isso que desperta nesses líderes religiosos, políticos, o desejo de matar Jesus, de prendê-lo, e só não fazem porque a multidão era grande e eles ficaram um tanto quanto amedrontados e tiveram que deixar Jesus por um tempo ir embora. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, a mensagem evangélica de hoje, a mensagem contida no Evangelho que Jesus nos apresenta, é que nós olhemos para Jesus, para a humanidade do Cristo e consideremos Ele como aquela pedra angular, aquela mesma pedra que os pedreiros rejeitaram e que se tornou-se agora o centro da nossa fé, a pessoa mais importante das nossas vidas, e que nós possamos fazer esta memória e fazer com que o dono da vinha não tenha que ficar decepcionado conosco, que nós possamos, como é o desejo do dono da vinha, produzir os frutos que ele espera que nós produzamos. Quais frutos? Os frutos de amor. Amém? Se essa palavra foi de alguma maneira importante para você, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu like para que a plataforma impulsione a outras pessoas. Amém? Muito obrigado pela partilha. Tenham todos um santo e abençoado dia e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho de Jesus Cristo.